né? E muitas coisas na nossa vida a gente não estão sob nosso controle, a gente não tem como escolher. As pessoas falam muito em livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é muito limitado. Por exemplo, você não escolhe se você vai nascer homem, se você vai nascer mulher, se você vai nascer no Brasil, em que cidade que você vai nascer, quem serão seus pais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva e hoje eu quero te convidar para falar de um sentimento que costuma deixar as pessoas bem para baixo e confusas, que é a culpa. É aquele dedão apontado para você dizendo que pessoa terrível que você é, como é que você teve coragem de fazer uma coisa assim, que vergonha, ai, ai, ai. Essa é a culpa. Vamos falar sobre ela? Bom, quem me segue aqui já me ouviu dizer que os sentimentos, eles são um sistema de orientação social do ser humano e ele é formado, né, esse sistema foi formado durante a nossa evolução. E nesse sistema, cada um desses sentimentos vai ser um mensageiro que vai falar algo para você sobre determinadas situações e pessoas. Por exemplo, a alegria, né? Quando você fica alegre, quando você fica feliz, esse sentimento está te dando uma mensagem de que alguma coisa aí que você viveu está sendo positiva para você, está sendo boa, né? Da mesma forma, a tristeza, quando acontece alguma coisa negativa, alguma coisa que você lamenta, você sente tristeza. Essa tristeza é uma mensageira dessa constatação a respeito dessa situação ou pessoa. E a culpa, por sua vez, é uma mensageira que vem dizer que você está errado. Errada, que você fez alguma coisa que é reprovável, alguma coisa que você não devia ter feito. Normalmente, a culpa vem acompanhada de vergonha e algumas vezes de uma vontade, um desejo de voltar no tempo e consertar o que você fez. Se eu soubesse, se eu pudesse, eu teria feito assim, eu teria feito assado. A culpa faz muitas vezes a gente entrar nesse looping de ficar pensando, imaginando outros desfechos, mas é um gasto de energia inútil, porque obviamente isso não é possível, né? Voltar no tempo. E daí, como é que a gente deve lidar com a culpa? Existem dois tipos de culpa. Existe uma culpa que realmente vem dar uma mensagem válida. E essa culpa, ela acontece quando está se referindo a alguma coisa que estava no seu controle, né? Você deliberadamente teve uma atitude com aquela intenção de prejudicar alguém, de fazer algo errado ou de fazer algo que deu errado, mas a sua intenção era fazer isso e depois você viu a consequência e se arrependeu. Então essa é uma culpa válida. Ou às vezes uma coisa que você fez sem querer, não vi que o sinal estava fechado, bati, atropelei alguém e fico com aquela culpa. Mas no caso dessa culpa, que a gente aqui vai chamar de culpa verdadeira, existe remédio. Porque, por exemplo, nesse exemplo que eu citei aí da pessoa atropelar alguém, ela pode ir até lá, prestar socorro, ficar, né, com a pessoa que foi atropelada, até chegar ao socorro, dar seu nome, se envolver. Até a lei, ela reconhece quando a pessoa faz isso, né? Isso se torna uma atenuante para qualquer punição que seja prevista para esse atropelamento, né? Até a lei vai entender esse comportamento, né? Essa atenção a essa responsabilidade, até a lei vai entender isso bem. Então é assim que você vai lidar com essa culpa verdadeira. Engolir o seu orgulho, pedir desculpa se você precisar, se comprometer, fazer de outra forma, ou compensar a pessoa de alguma forma se você causou algum prejuízo. Todas essas são formas válidas de lidar com a culpa. O problema é que tem muita gente, eu vejo muito isso no consultório, que carrega a culpa de coisas que não são, assim, não estão no controle dela, não foram escolha dela, né? São coisas que fazem parte da vida
Por exemplo, tem gente que sente culpa de estar desempregado, né? A pessoa, não é culpa dela que ela esteja desempregada. A gente sabe que a gente vive numa sociedade capitalista que está cada dia mais aumentando os investimentos em tecnologia para diminuir a quantidade de vagas, de postos de trabalho, para fazer economia. Mas essa pessoa, principalmente depois de um certo tempo de acúmulo, ela vai começar a internalizar essa culpa, achando que é deficiente em alguma coisa, que não é competente, que tem algo errado com ela. Então ela começa a internalizar essa culpa e aí ela vai tornar uma situação que já não é bacana numa situação pior ainda por causa dessa culpa, né? Que se ela não parar para pensar, ela começa a carregar. Por exemplo, né, tem pessoas, sei lá, um divórcio. Você sabe de tudo, você se casa com uma pessoa e você faz tudo que está ao teu alcance para ser feliz com aquela pessoa. Você só recebe, você não recebe a recíproca verdadeira do teu investimento emocional, você lá passa por traição, infidelidade, deslealdades, enfim, motivos N que existem para se terminar uma relação. E aí você finalmente um dia resolve colocar fim naquela relação. E aí, indo para o mundo, né, começa depois de um tempo a sentir culpa quando se vê sozinha. Ai, será que eu devia ter feito alguma coisa assim, assado, aguentado mais? Quer dizer, você sabe que não foi culpa sua. Você sabe que existiram motivos, mas alguma coisa dentro de você, o fato de estar fora daquele final feliz idealizado, casar e ter filhos e ser felizes para sempre, isso não vai acontecer com todo mundo. A gente tá aí no dia a dia, né? A gente está passando por uma onda de feminicídio, cada dia mais a gente está vendo esse descompasso entre a educação dos homens e a educação das mulheres, e como é difícil que isso se encaixe, né? Eu estou me referindo aqui a relações heterossexuais, mas da mesma forma também é difícil nas relações homossexuais, e de uma forma geral são duas pessoas muito diferentes, foram criadas, foram educadas de forma totalmente diferente e precisam achar uma forma de estarem juntas, de compartilharem coisas vitais, dinheiro, que é uma coisa muito sensível, envolve famílias, você não casa só com uma pessoa, você casa com uma família inteira. E assim, quando não dá certo, é normal. É normal e acontece muito. A gente sabe a quantidade de pessoas que casam e se separam. Mas algumas pessoas vão levar isso para um lado de uma culpa e tentar achar o que fez de errado, o que tem de errado com ela, que encontrou uma pessoa assim. Não tem nada de errado com você. O mundo é assim, sabe? Infelizmente, pessoas até que têm... Eu estou falando com vocês aqui, lembrando de casos que eu já vi na clínica, né? Pessoas que têm culpa, sentem vergonha por ter problemas de saúde mental. E aí você vai conversar com uma pessoa dessa, né, com essa paciente específica, conversando, desde o avô dela, desde o antepassado que ela lembrava, que ela tinha notícia, as pessoas tinham problema de saúde mental. Então, não tem nada de errado com ela, ela é só um produto de um sistema familiar desequilibrado, né? E muitas coisas na nossa vida a gente não estão sob nosso controle, a gente não tem como escolher. As pessoas falam muito em livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é muito limitado. Por exemplo, você não escolhe se você vai nascer homem, se você vai nascer mulher, se você vai nascer no Brasil, em que cidade que você vai nascer, quem serão seus pais, sabe? Então, se você cai numa família que tem algumas questões, aquilo pode reverberar em você de formas mil. Então, às vezes você está numa situação e você não se dá conta que aquilo ali não foi só a escolha sua, tem questões culturais, questões familiares, uma série de coisas que não estão só no seu controle. Então, assim, esse vídeo é para te dizer que a culpa ela só é útil para você se ela se referir a algo concreto que você pode voltar lá e consertar. Caso não seja esse tipo de culpa, não carregue isso com você.
faça uma reflexão e pense. Eu tinha como escolher diferente? Olha, teve uma moça também que eu conversei com ela, ela estava tão culpada, aquilo estava consumindo ela. E era porque ela não conseguiu salvar a mãe. A mãe dela, ela tinha uma relação muito boa e a mãe começou a adoecer, ela levou a mãe para atendimento, a mãe foi atendida, deram alta, foi para casa e aí em casa a coisa piorou muito, ela voltou para o hospital e acabou falecendo antes que os médicos tivessem a chance de entender o que aconteceu com essa mãe. E essa moça, ela falava assim o tempo todo: ai, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria levado ela antes no médico para fazer um check-up, não teria deixado ela sair do hospital. Eu deixei ela desabafar bastante. E aí depois eu perguntei para ela, falei: olha, você está repetindo muito essa frase, mas me diz de que forma você poderia saber disso? Nem o médico, nem os médicos, que a mãe foi atendida por mais de um médico, nem os médicos sabiam. Como é que ela podia saber? E, no entanto, ela estava se chicoteando, estava ficando doente de tanto pensar nisso, sabe? E eu resolvi fazer esse vídeo por isso, porque às vezes por uma culpa, assim, uma culpa sem cabimento como essa, a pessoa começa a se punir, a pessoa começa a ter pensamentos autoagressivos, né? A pessoa começa a ter uma depressão, doenças autoimunes. Às vezes se deixa de ser manipulada por outras pessoas que exploram essa culpa, sabe? Não é um sentimento saudável. Então, se você está passando por isso, reflete junto comigo, pensa em tudo que eu falei aqui, pensa nas condições ambientais em que você está mergulhado, que às vezes alguma coisa que você interpreta como uma falha pessoal nada mais é do que um espelho do mundo que a gente vive, da cultura onde a gente está inserido, né, da nossa realidade. Existem muitas idealizações, por exemplo, a respeito da maternidade, da família, e aí quando a pessoa se vê desviando um pouco daquilo que é idealizado, ela já começa a sofrer e querer achar nela o motivo dessa falha, quando na verdade não necessariamente uma questão pela qual você está passando é culpa sua ou responsabilidade sua. Então, queria compartilhar essas informações com você para te ajudar. Se você sente que você precisa de uma ajuda profissional para lidar com a sua culpa, para lidar com algumas questões, vai ser um prazer para mim te atender. Todos os meus contatos estão aqui no canal, na descrição do vídeo também. Eu agradeço pela tua audiência, peço aquele like e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.